Olá todo mundo, vamos falar mais um pouquinho de física, né? Mais vídeo meu aqui que eu tô postando e demora mais sai. Dessa vez, continuando a série sobre buracos negros. Caso você não tenha visto esses últimos vídeos da série, eu vou deixar aqui uma tag te direcionando para a playlist com os vídeos, ou então também você pode entrar na descrição que lá vai estar o link te direcionando. Recapitulando os últimos vídeos, o primeiro vídeo eu comentei sobre o que é relatividade geral, o segundo vídeo eu comentei a respeito de o que são buracos negros, né? Como é que a gente define esses corpos. O terceiro vídeo eu comentei a respeito de como nós os observamos, porque afinal de contas, como é que o objeto que não emite luz é visto por nós. Então eu comentei como é que eles são vistos propriamente dito. No quarto vídeo da série, eu comentei como é que se relacionavam as passagens de tempo de um observador distante de um buraco negro e de um observador mais próximo, porque a gente sabe que o buraco negro aí distorce o espaço-tempo, então vai ter diferença nas passagens de tempo. E no quinto vídeo eu comentei como é que surge a noção de buraco de minhoca e buraco branco das soluções de buracos negros estáticos, que é a solução, né, descrita pela métrica de Schwarzschild. Em todos esses últimos vídeos sobre buracos negros, eu foquei principalmente nos buracos negros parados, aqueles que são estáticos descritos pela métrica de Schwarzschild. Mas como eu disse no segundo vídeo, né, nessa série de buracos negros também podem ter rotação. E eu imagino que vocês devam ter em mente que o fato de um buraco negro rodar dificulta consideravelmente a descrição matemática de um buraco negro. Só para você ter uma noção, um buraco negro parado, que é descrito pela métrica de Schwarzschild, é descrito por essa métrica daqui. Tem essa estrutura, independente se é difícil ou não, dá uma olhada, sabe? Se o buraco negro começa a rodar, ele passa a ser descrito pela métrica de Kerr, que é esse trem que está aparecendo aqui na tela. Eu acho que deve dar para imaginar que o buraco é mais embaixo. Como deve ser óbvio para todo mundo, um buraco negro parado também pode ser visto como um buraco negro em rotação que roda com velocidade nula. Por conta disso, grande parte das coisas que eu falei nos últimos vídeos também vão acontecer para buracos negros em rotação com pequenas adaptações. Porém, o fato de um buraco negro rodar faz com que surjam efeitos a mais, bem interessantes, e não só adaptações dos efeitos que a gente já tinha visto para buracos negros parados. Por conta disso, nesse vídeo eu vou focar nessas características que são exclusivas de buraco negro em rotação. Assim eu acho que dá para ser um pouco mais eficiente e direto no tema. Então, primeiro de tudo, por que o simples fato de um buraco negro rodar dificulta tanto o problema e gera tantos efeitos particulares para buracos negros em rotação? Isso acontece pelo seguinte: quando você tem um buraco negro parado e você observa ele, você pode observar ele de qualquer perspectiva. Você pode girar ele à vontade, você pode virar a cabeça para poder observar. O que você vai estar observando é sempre a mesma coisa. Não modifica você pegar um buraco negro parado e girar ele 90 graus, girar ele 180 graus. O problema é sempre o mesmo. Quando o buraco negro roda, necessariamente você já está colocando no seu espaço uma direção privilegiada. Imagina que você pega um buraco negro que está rodando nesse sentido. Se você gira ele 90 graus, ele vai mudar o sentido de rotação. E o problema muda. Toda vez que você vai descrever um corpo em rotação, você precisa falar, ele está rodando como? E esse rodar como faz com que você, olhando perspectivas diferentes, não tenha o mesmo problema. É por isso que aparecem os efeitos adicionais de buracos negros em rotação, pelo simples fato dele ter uma direção privilegiada. Como eu vou colocar diversas imagens ao longo desse vídeo para ajudar nas explicações, a gente já tem que convencionar qual vai ser o sentido de rotação do buraco negro. Então, o buraco negro que eu vou sempre colocar aqui para poder explicar vai ser esse buraco negro que eu estou colocando aqui, e ele tem esse sentido de rotação. Para caso você já tenha visto um pouquinho mais de mecânica do que só do colégio, esse sentido de rotação é equivalente ao falar que o momento angular está virado para cima. E é essa direção para cima que é a direção privilegiada, a direção da rotação do buraco negro. Porque quando a gente fala direção de rotação, a gente sempre coloca em termos do momento angular. E aí, para deixar claro, eu vou sempre representar o buraco negro nessas duas perspectivas. Numa, de uma pessoa no equador, vendo ele girar, igual está aqui na imagem, e essa outra visão aqui do lado, como sendo uma visão aérea, uma pessoa que está lá no Polo Norte observando de baixo para cima. Então, então eu estou representando esse vetor, esse círculo com uma bolinha, corresponde ao vetor que está saindo aí da tela do seu celular ou computador, dependendo de onde você estiver vendo. Sempre quando eu vou falar da visão pelo equador ou da visão pelo polo, eu vou sempre colocar esse Ezinho no canto da imagem ou esse Pzinho no canto da imagem, que corresponde à visão do equador e visão do polo. Aí fica mais fácil de vocês compreenderem as imagens enquanto eu falo. Ok, buracos negros podem rodar, mas como é que a gente sabe que ele está rodando? Porque qualquer corpo que esteja na sua frente, no cotidiano, que está rodando, você só sabe que ele está rodando porque você está vendo ele rodando. Só que um buraco negro não emite nada, ele não emite luz. Não vai ter luz saindo dele chegando até você. Então como é que a gente sabe que um buraco negro está rodando e não está parado? Porque esse é o primeiro ponto para qualquer descrição de buraco negro em rotação. Como não podia ser diferente, nós sabemos que um buraco negro está rodando ou não pelos efeitos na curvatura do espaço-tempo que ele gera.
Momento angular carrega energia, e a gente sabe que energia distorce o espaço-tempo. Nem todo tipo de energia deforma o espaço-tempo, mas a do momento angular deforma. Eu vou fazer um vídeo mais para frente deixando esse ponto mais claro, de qual tipo de energia que deforma ou não o espaço-tempo. A rotação do buraco negro não só distorce o espaço em torno dele, como ela distorce de um jeito diferente do que a massa do buraco negro distorce. Massa, todo mundo sabe, é um número, é um escalar. Então ela deforma tudo igual em todas as direções. O fato da rotação ser expressa pelo momento angular, que é um vetor, faz com que a deformação do espaço gerada pela rotação siga exatamente, carregue as informações da rotação do corpo. Quando a gente analisa a curvatura gerada por um buraco negro em rotação, aparece um termo em específico, que não aparece quando o buraco negro está parado, que é importantíssimo, que é um termo que acopla passagens de tempo com movimentos de rotação em torno do eixo que o buraco negro gira. Isso gera um efeito bem legal, que tem o nome de frame dragging, que vai ser o que eu vou explicar aqui agora, e tem diversos desenrolares, né, ao longo desse vídeo. Imagina um buraco negro parado no espaço, e você, lá de longe, você coloca um objeto que você solta ele do repouso para que ele caia em direção a esse buraco negro. Como nós já sabemos, o movimento que esse objeto lá longe vai descrever, né, desde que foi solto até cair no buraco negro, vai ser um momento radial, direcionado para o centro do buraco negro. Porém, para buracos negros em rotação, como eu disse agora há pouco, aparece um termo na curvatura que acopla passagens de tempo com movimentos de rotação em torno do mesmo eixo que o buraco negro gira. O que significa isso? Significa que o simples fato do passar de tempo gera movimento de rotação em torno do buraco negro para esse objeto que está caindo. Então ele não vai cair com essa trajetória radial até o buraco negro. Ele vai começar a fazer um movimento para rodar junto com o buraco negro. O que acontece é que a rotação do buraco negro torce o espaço-tempo, gerando uma curvatura que induz movimentos exatamente em torno, né, fazendo um movimento de rotação junto com o buraco negro. E claro, isso acontece tanto para objetos que estão caindo em direção ao buraco negro, quanto aqueles que estão tentando escapar. Quando você escapa, você também é induzido a movimentar, né, fazer uma rotação na mesma direção que a velocidade angular do buraco negro. Como a simples passagem de tempo induz movimentos de rotação em torno do buraco negro, isso faz com que, se você tem um objeto que você quer deixar ele paradinho, sem com que ele caia no buraco negro, no caso do buraco negro parado, o que você tinha que fazer é uma força contrária ao buraco negro. Quando ele está em rotação, você não só tem que fazer uma força contrária a ele, mas você também tem que fazer uma força que o induza a rotacionar no sentido contrário do buraco negro, porque a própria rotação induz ele a fazer um movimento junto com o buraco negro. Então você precisa fazer uma força que cancele, né, essa tal indução ao movimento. E claro, ainda no assunto sobre rotação do buraco negro, muito provavelmente você, que já procurou textos a mais de buracos negros em rotação, já deve ter visto, né, nos textos os autores comentando sobre a velocidade com que ele gira de fato. Os autores não só falam que o buraco negro está girando, eles falam a velocidade que o buraco negro está girando. E aí nos vem a pergunta, como é que a gente calcula a velocidade que um buraco negro roda? Obviamente, não dá para fazer iguais os corpos no cotidiano, que você conta quantas voltas ele está dando em quanto intervalo de tempo e calcula assim a velocidade angular. Não dá para fazer isso, não tem luz que vai do buraco negro na sua direção. Como eu disse agora há pouco, quando você solta um objeto para cair em direção ao buraco negro, ele vai ser induzido a fazer um movimento de rotação. Quanto mais próximo do buraco negro ele se encontra, maior vai ser essa indução de movimento para fazer a rotação junto com o buraco negro. E a mesma coisa acontece com a luz. Quanto mais próxima ela estiver do buraco negro, maior vai ser a sua indução à rotação junto com ele. A gente sabe que todo corpo viaja mais devagar do que a luz. Mesmo assim, o que a relatividade nos diz é que quanto mais próximo um corpo se encontra do buraco negro, mais ele fica próximo de acompanhar a luz no movimento dela de rotação em torno do buraco negro, devido a essa indução ao movimento do frame dragging. Ao ponto que tanto esse objeto quanto a luz, quando eles se encontram no horizonte de eventos, os dois são induzidos a fazer uma rotação por conta, né, da rotação do buraco negro com a mesma velocidade. E essa velocidade angular induzida pela rotação do buraco negro, que tanto o objeto quanto a luz estão fazendo juntos, é exatamente o valor da velocidade angular, né, a velocidade de rotação do buraco negro. E essa lógica é até condizente com o que a gente espera na mecânica clássica. Se um corpo está girando e você coloca um objeto exatamente na superfície dele, ele vai girar junto com o objeto. Se a gente leva em conta que o horizonte de eventos é exatamente a borda, a fronteira do buraco negro, é de se esperar que corpos, quando estejam no horizonte de eventos, em cima do horizonte de eventos, sejam induzidos a rotacionar
junto com o buraco negro. E é assim que a gente calcula a velocidade dele. Agora que a gente já discutiu o que é esse frame drag, né, que é essa indução à rotação gerada pelo buraco negro, e inclusive a consequência que ela gera, que é nos permitir calcular a velocidade do buraco negro, nós podemos falar então das estruturas que surgem no espaço-tempo devido ao buraco negro em rotação. No caso de buracos negros parados, a gente tinha três estruturas, que era a parte de dentro do buraco negro, a parte de fora do buraco negro e o horizonte de eventos, que era a fronteira entre o dentro e o fora do buraco negro. Quando a gente analisa o caso do buraco negro em rotação, na parte de fora do buraco negro aparece uma estrutura adicional e bem particular que a gente chama de ergosfera. Ela é a primeira região do lado de fora do buraco negro e ela não é esférica igual ao buraco negro. Ela é um pouquinho achatada, né? Ela é rente nos polos, mas é achatada no equador. Essa região tem duas particularidades bem interessantes que são as que eu vou abordar agora. A primeira dessas particularidades se relaciona exatamente com o frame dragging que eu falei agora. Ok, já entendemos que buracos negros em rotação induzem os corpos a rotacionar junto com ele e que por conta disso, se você quiser deixar um corpo paradinho no espaço, o que você tem que fazer é fazer uma força também que seja contrária a essa rotação induzida. Porém, dentro da ergosfera a situação muda de figura. Quando você está lá dentro, é impossível você exercer uma força que te permita ficar parado lá dentro. A rotação induzida pelo frame dragging dentro da ergosfera é tão grande que é impossível um corpo conseguir ficar parado lá dentro. Todo o corpo dentro da ergosfera, necessariamente, obrigatoriamente, rotaciona junto com o buraco negro. Não dá para ficar parado lá dentro. Para vocês terem noção, nem a luz indo na direção contrária à rotação do buraco negro consegue não ser induzida a fazer um movimento a favor da rotação do buraco negro. E olha que a luz é um objeto bem rapidinho no espaço-tempo. A segunda particularidade da ergosfera é que ela é a região que a gente pode realizar o chamado processo de Penrose, que é um processo no qual você consegue extrair energia do buraco negro em rotação. Esse processo, formulado pelo nosso queridíssimo Penrose, laureado pelo Prêmio Nobel desse ano, nos diz o seguinte: imagina que você está caindo em direção a um buraco negro em rotação, segurando um objeto na sua mão. Agora, imagine que quando você estiver dentro da ergosfera, você pega esse objeto e você o arremesse de forma a ele cair no buraco negro e que você, impulsionado pela força de reação desse objeto, que você arremessou, saia da ergosfera e consiga evitar de cair no buraco negro. Lembrando, isso é possível porque você só não consegue sair de dentro do buraco negro. A ergosfera ainda é uma região de fora. Por conta disso, é possível que você consiga jogar um objeto para que ele caia no buraco negro e que essa força de reação te jogue para fora da ergosfera. Nada impede isso. O que o Penrose mostrou é que é possível você fazer esse lançamento, sair da ergosfera e que esse lançamento seja tal que a energia do objeto que você lançou vai ficar negativa. O porquê disso, como é que um objeto consegue ter energia negativa nesse contexto, é um pouco mais técnico, então eu não vou adentrar tanto, eu só estou jogando a informação. É possível você jogar um objeto de forma que, dentro da ergosfera, ele acabe, dadas certas circunstâncias, tendo energia negativa. Se o corpo, quando você arremessou, tem energia negativa e a energia se conserva, então você, quando for impulsionado para fora da ergosfera, vai ter uma energia maior do que você tinha no início. Porque a energia do início era a sua energia mais a energia do objeto. Agora que o objeto tem energia negativa, a sua energia fica ainda mais positiva para que a soma continue dando o mesmo valor. Agora, se você tem uma energia maior do que você tinha no início, de onde que essa energia saiu? Claro, do nosso queridíssimo buraco negro em rotação. Nesse processo, você não está retirando energia de dentro do buraco negro, até porque isso seria impossível. Nada consegue sair de dentro de um buraco negro. O que você está fazendo é retirar energia da rotação do buraco negro, que é sentido do lado de fora, principalmente pelo frame dragging. E claro, depois desse processo, o que vai acabar acontecendo é que o buraco negro vai reduzir a rotação dele. Quando eu fizer um vídeo falando sobre a segunda lei da termodinâmica dos buracos negros, eu vou voltar a falar sobre o processo de Penrose, porque o processo de Penrose dá um desenrolar bem interessante no que diz respeito à lei das áreas, que está relacionada à entropia dos buracos negros. Mas isso fica por um vídeo futuro, quando eu falar da segunda lei da termodinâmica. Mas bom, para encerrar o assunto de buracos negros em rotação, eu não poderia deixar de falar das órbitas, que são possíveis de corpos em torno do buraco negro. Quando a gente está na mecânica newtoniana, as noções de momento angular, momento linear, energia, todas essas grandezas associadas a partículas, elas têm uma noção bem clara. Porém, quando a gente está num espaço curvo, elas passam a ter um comportamento um pouquinho diferenciado por conta dessa curvatura do espaço. Você deve se lembrar na gravitação newtoniana que todas as órbitas acontecem sempre num plano. Esse fato é uma consequência de um princípio mais fundamental, que é a conservação de momento angular nas órbitas, já que a força, no caso, é uma força central. No caso da mecânica newtoniana, se o momento angular não fosse conservado para órbitas, os planetas não fariam a órbita no mesmo plano. Eles fariam órbitas um pouco mais complicadas.
Quando o buraco negro não roda, as órbitas dos corpos em torno deles se mantêm sempre no mesmo plano. O momento angular das órbitas continua sendo conservado e o movimento das órbitas se dá sempre em um mesmo plano. É claro que as órbitas em torno de um buraco negro estão longe de ser previstas pela mecânica newtoniana. A mecânica newtoniana nos diz que as órbitas são seções cônicas, ou parábolas, hipérboles ou elipses no caso de órbitas fechadas. Na relatividade geral, não. As órbitas estão longe de ser cônicas. Elas podem ser muito mais bizarras do que isso. Assim como na mecânica newtoniana, as órbitas em torno de um buraco negro em rotação também conservam o momento angular. Porém, como eu falei no iniciozinho do vídeo, na curvatura de espaço-tempo, lembra, surge aquele terminho que acopla passagem de tempo com movimentos de rotação em torno do buraco negro. Esse termo modifica completamente a nossa noção de momento angular no caso de buraco negro em rotação. Apesar dessa mudança da noção de momento angular, existe um plano específico, que é o plano do equador, no caso do buraco negro em rotação, que as órbitas são um pouco mais bem comportadas. Nesse plano específico, o buraco negro é um pouco mais simétrico, como eu acho que deve ser claro para todo mundo. Por conta disso, você consegue achar órbitas no equador que sejam restritas a esse plano do equador. Por exemplo, a gente tem solução de órbitas circulares. Aí que maravilha. Então é possível você ter órbitas circulares no plano do equador, em torno do buraco negro em rotação. Porém, é óbvio que as órbitas mais legais são aquelas que são todas doidas. Então, obviamente, para ficar mais claro de se ver como é que as órbitas podem ser bem complicadas em torno de buracos negros em rotação, eu trouxe aqui um exemplozinho com uma simulação, mostrando uma órbita toda louca que pode aparecer. Essa simulação traz as duas visões que eu estava trabalhando, que é a visão vista do equador e a visão vista dos polos. Dá até para saber qual que é qual por conta do formato da ergosfera. A órbita tracejada é uma órbita circular, possível no plano do equador, e essa outra órbita é uma órbita genérica. Dá uma olhada como é que esse trem é sem noção. Imagina fazer a conta para isso, é um pouco complicado. Apesar das órbitas não serem no mesmo plano, o que acaba dificultando, a gente pode procurar órbitas um pouco mais simpáticas, que são aquelas que o que está orbitando o buraco negro em rotação estão sempre à mesma distância dele. Então é como se elas estivessem restritas a uma casca esférica em torno do buraco negro. Nesse tipo de órbita, a gente tem até uns resultados bem bonitos, como esses aqui que eu estou mostrando, sendo que essas linhas aí do desenho são os caminhos percorridos pelo corpo que vai estar em órbita. Mas bom, eu não quero me alongar muito nesse assunto, então eu vou encerrar a discussão buracos negros em rotação aqui. A não ser que eu tenha esquecido de falar alguma coisa muito importante e pertinente, que vai me ajudar quando eu for falar de termodinâmica de buracos negros, mas se for o caso, eu posto aqui um vídeo ainda sobre buracos negros em rotação. O próximo vídeo dessa série ou vai ser começando propriamente dito o assunto de termodinâmica de buracos negros, ou vai ser um vídeo documentando o que são singularidades nuas. Eu ainda não sei exatamente qual que eu vou postar primeiro, qual vai ser a ordem, vai ser um dos dois. É só vocês esperarem que vocês vão receber notificação futuramente e vão saber qual vídeo que vai ser o próximo. No mais, era basicamente isso que eu queria falar nesse vídeo. Se você gostou, não deixe de dar o seu gostei, certo? Se inscreva no canal e não deixe de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se você não ativa o sininho, o YouTube pode não te mandar as notificações. Claro, compartilhe com seus amiguinhos esse vídeo, para todos aqueles amiguinhos que gostam de buracos negros. E, claro, não deixe de comentar aqui, gostou do vídeo, o que você achou, tem alguma dúvida a mais que eu não esclareci? Use os comentários a seu favor. No mais, obrigado por você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.